Olá, amigos do Notícias Agrícolas e também amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje, para falar sobre agricultura sustentável, cobertura do solo para se ter mais produtividade nas lavouras de grãos, nós vamos conversar com Rafael Fuentes, lá em Londrina, que é diretor do IDR Paraná e a Par Emater. Tudo bem, Rafael? Como vai? Tudo bem, Fred, e amigos que estão nos assistindo aí. Rafael, o assunto que nós vamos tratar nesse momento, para se falar de agricultura sustentável, para se ter uma cobertura do solo mais eficiente, é de ter o seu conhecimento a respeito desse debate, de como que nós podemos ter realmente para a cobertura do solo uma palhada para esses diversos tipos de solo do Brasil que seja realmente eficiente para o agricultor em termos de fazer uma cobertura durante todo o período do plantio, né? Nós sabemos que em solos mais quentes a palhada ela se degrada. Como é que nós tratamos desse assunto para que a gente possa avançar nas pesquisas e trazer para os agricultores uma palhada com mais longevidade? Obrigado pela pergunta. Um sistema de plantio direto com qualidade, ele tem que seguir três princípios. O primeiro deles é o mínimo revolvimento do solo. Quanto menos você mexer no solo, melhor. Mas tem outros dois princípios que são fundamentais. Cobertura permanente do solo, ou com plantas vivas, ou com palha, né? E também você tem uma diversidade de espécies que possa fazer a reciclagem necessária, já que você não está movendo o solo. Então, esses três pilares, eles têm que ser seguidos. O segundo pilar, esse da cobertura permanente do solo, depende que você mantenha plantas a maior parte do tempo, durante o ano, cobrindo o solo dentro do que o clima permite, ou se você tiver irrigação, mas ao longo do ano você ter o solo permanentemente coberto. O que acontece? As principais sequências de cultura do Brasil, de culturas anuais, temporárias, são ou soja e milho safrinha, ou soja e trigo, ou soja e algum outro cereal de inverno. Daí, normalmente, essa sucessão, essa sequência, ela não produz suficiente biomassa para manter o solo permanentemente coberto. O que acontece? No sul, você precisa umas 8 toneladas de matéria seca de palha para manter o solo coberto permanentemente. Chegou aqui em Londrina para cima, Mato Grosso do Sul, São Paulo, você precisa umas 10, 11 toneladas para manter o solo coberto permanentemente. E quando você vai lá para cima, Lucas do Rio Verde, Mutum, enfim, Goiás, você precisa de 14 a 17 toneladas de biomassa de matéria seca. Então, essa equação não foge, não tem milagre. Daí, a soja consome o resíduo dela rapidinho, né? As leguminosas em geral. Então, você tem que ter um conjunto de plantas que ajudem você a completar, digamos assim, esse balanço de palha no solo. Na nossa mensagem aqui do sul do Brasil, a gente advoga muito a utilização do milho primeira safra, mas a gente sabe que a área de milho primeira safra está constantemente saindo, mas o milho como primeira safra em lavoura comercial é um bom produtor de palha. Já como milho safrinha, ele produz bem menos palha, então ele não tem a capacidade de recuperar a palha do solo. As culturas de inverno, o trigo, a aveia, eles têm uma boa capacidade de produção de palha, mas não o suficiente. O que a gente advoga é que o produtor, uma vez a cada 3 anos, ou em 1/3 da área, além do milho safrinha ou da cultura de inverno, ele parta para plantas de cobertura, de preferência num mix de plantas que contenha gramíneas, um nabo, crucífera, trigo morisco, que é uma poligonácea, enfim, crotalárias. Existe um conjunto de plantas que podem ser combinadas com um eixo de gramíneas, que poderia ser milheto, poderia ser braquiária, poderia ser Eleusine coracana, né, que no norte do país também é usado, mas assim, uma âncora de gramíneas
para produzir biomassa suficiente para manter o solo coberto o ano todo. É mais ou menos, em resumo, essa a mensagem técnica que a gente tem. Muito bem. E dentro das suas pesquisas aí no Paraná, quais aquelas que você tem visto que tem trazido mais resultados para se ter uma palhada mais eficiente? Bom, você sabe, Fred, e os amigos também sabem, principalmente os agricultores, que o bolso é o órgão mais sensível dos homens e das mulheres. Rentabilidade é o eixo principal da sustentabilidade, né? A nossa agricultura não vive se não tiver rentabilidade. Aí o pessoal encara muitas vezes essas plantas de cobertura, essas plantas de serviço, como se fosse um custo. E, na verdade, elas significam um investimento. Nas nossas pesquisas, a gente tem percebido que no médio prazo, quando você utiliza essa alternância, principalmente no inverno ou na segunda safra, você dedica uma parte da sua área para recomposição, para recuperação do solo, para recuperação da cobertura do solo, isso aí acaba se transportando para uma rentabilidade maior lá na rainha, lá na soja, ou no primeiro-ministro, que é o milho. Ou seja, é uma questão de transmissão da capacidade produtiva para os ciclos subsequentes. Se você fizer uma continha de curto prazo, digamos que você gaste uns R$400 por hectare ou R$1.000 por alqueire para fazer uma recuperação de solo, isso aí depois volta dobrado na tua produtividade da cultura comercial principal. E o pessoal não faz essa conta. E a maior parte dos produtores prefere fazer uma agricultura por calendário. Encomenda lá o pacote na cooperativa ou na revenda, entendeu? Faz tudo pelo calendário, utiliza uma adubação padrão, não faz diagnóstico de solo, planta soja, milho, safrinha e buba, entendeu? Para ter uma rentabilidade melhor e para ter um solo permanentemente produtivo, tem que ser mais técnico. Então, a gente avalia que mais ou menos 15% dos produtores estão fazendo modelos bacanas, inovadores, e além de usar essas plantas de cobertura, o pessoal está partindo para um outro esquema de sustentabilidade que é muito importante, que é a utilização das tecnologias biológicas, substituindo defensivos químicos, né, por produtos biológicos. Existe uma gama, e as empresas estão entrando nisso, né, que é muito importante ter um mercado fornecedor desse tipo de insumo, estão fornecendo uma quantidade enorme de produtos que substituem os produtos químicos e aumenta no bolso, porque o custo é muito menor. Bom, produção de biológicos on-farm. Então, assim, dá para substituir quase todos os inseticidas e fungicidas por produtos biológicos. O que está mais ou menos pendente ainda é a questão dos herbicidas, mas o demais, quase tudo é substituível. Às vezes o cara tem que fazer uma ou duas para ferrugem de soja e tal, mas assim, na Federação Brasileira de Plantio Direto, né, parte dos seus associados, nós temos espalhado por todo o Brasil gente fazendo isso. Tá. E que tem condição de dar esses testemunhos assim de forma específica, viu, Fred? Muito bem. Deixa eu voltar então falando um pouco mais de palhada. O que você recomendaria então, claro, é um mix, né, de palhadas para que o produtor tenha uma cobertura mais eficiente. Eu mesmo tive a experiência no Mato Grosso do Sul de acompanhar os produtores realizando aí a cobertura do solo com braquiária solteira ou braquiária com o milheto ou com a palhada do milho. Você acredita que esse é um caminho que o produtor deve seguir para ter uma palhada mais com maior longevidade sobre o solo? Olha, qualquer iniciativa nessa direção é válida.
não vamos radicalizar e falar assim, não, só o mix que interessa. Não. Você pode fazer soja, milho, safrinha e pôr braquiária rosiziensis em consórcio com milho safrinha, já é um serviço de solo e de palhada excelente. Aqui no IDR é a nossa principal recomendação para sair do zero é colocar braquiária no milho safrinha. Daí já é um adianto, você já faz mais 2, 3 toneladas de matéria seca no sistema e de repente para sul do Brasil você já chega naquelas 10 toneladas que precisa. Tá. Então assim, não vamos engrossar. Uma aveia preta bem instalada no inverno pode fazer um serviço bacana, né? Um trigo bem conduzido também, ele faz um serviço bom. Uma aveia também em sobressemeadura, no milho safrinha pode servir, dependendo do clima, né? Então, esse é o começo. Tá. Uma mistura simples que a gente tem usado muito aqui é aveia mais nabo, por exemplo. Certo. Ou aveia mais nabo mais ervilha, por exemplo. Esse, digamos assim, seria o mix inicial. Muito bem. E aí tem os mix mais complexos, né? Onde você pode usar nabo, trigo morisco, aveia, centeio. E daí, digamos assim, em todas as regiões tem assistência técnica capacitada para te dar esse atendimento. O importante é que você tenha um bom diagnóstico de qual que é a tua necessidade, qual que é o teu nível de infestação, se você tem infestação de nematóides, qual que é a tua situação, se você tem compactação ou não, porque aí também entram as crotalárias, né? Você tem também leguminosas de serviço. Então, o importante, viu, Fred, é ter um bom diagnóstico da situação, uma boa assistência técnica, seja de uma empresa de planejamento, de uma cooperativa, de um órgão público, mas sim, conhecimento é tudo nessa hora, fazer com capricho, na hora certa, mas também com conhecimento, né? Então, assim, mas é uma questão de atitude, viu, Fred? Muito bem. E dentro das suas áreas de pesquisa, olhando uma área com uma cobertura do solo bem manejada, com todas essas palhadas, com todo esse mix bem trabalhado, em comparação com uma área de cobertura convencional ou um plantio direto, como você diz, somente de rotação de cultura, milho e soja, ou milho, soja e trigo, qual a comparação de produtividade que você traz para nós? Bom, aí existe uma gama de diversidade, né? Mas você tem condição de ficar num patamar 20% superior. Os efeitos são de médio prazo, né? Mas assim, no mínimo 10% a mais na cultura principal, né? 10% a mais. E assim, vale a pena o investimento, né? Vale muito a pena o investimento e depois, quando estabiliza, você pode chegar a patamares de 20% mais. Muito bem. Assim, só para te falar, o campeão de produtividade de soja esse ano, né, do concurso do SESB, soja, da SESB, foi o Laércio Dallavec. Isso. Laércio Dallavec, entre outras coisas, ele é assistido pelo IDR Paraná. Certo. Ele é um produtor assistido do nosso programa de grãos, né? Do nosso sistema de extensão rural de grãos. E ele foi um homem que se transformou ao longo do tempo. Mas o bonito lá do Laércio Dallavec é que é o seguinte, ele faz um modelo, além de utilizar esse mix, ele também faz manejo integrado de pragas e doenças. Ele é um homem que adotou o modelo na sua totalidade, né? E a rentabilidade dele é maravilhosa. E assim, se você olhar a produtividade dele, a média dele
é 50% acima da média do Paraná. Então, rentabilidade, ele tem menos custo. Então, assim, quando você ajusta o sistema na integralidade, essa visão completa do sistema, em todos os seus componentes, não é uma receita de bolo, né? É uma coisa que envolve. Conhecimento é muito importante. Muito bem. E vamos falar um pouco então de plantio direto. Nesse sentido, quando você diz que há uma necessidade de criar aí dentro do sistema novos gramíneas para que você tenha uma longevidade da cobertura, nós podemos dizer então que passados todos esses anos, 4 décadas de plantio direto, ainda não estamos fazendo o plantio direto que seja ideal para que realmente a nossa produtividade na produção agrícola realmente chegue a patamares mais altos? É aquilo que eu te falei, a gente deve ter mais ou menos 15% dos produtores fazendo o sistema plantio direto integral. Mais ou menos uns 35% estão, digamos assim, numa evolução, mas ainda está faltando um pouco aquela questão da diversidade de plantas. Estão até com a cobertura e tal, mas está faltando a questão da biodiversidade. Aí estão caindo, às vezes, na armadilha do nematóide, dessa simplicidade biológica, acaba dando relevo para pragas e doenças, o percevejo que fica o tempo todo, você entendeu? O inóculo da ferrugem, da soja que vai ficando, você entendeu? Um sistema simples. E 50% está fazendo aquele arroz com feijão do pacote, está fazendo semeadura direta com um pouquinho de tempero, né? Que não é assim o nosso desejo, nosso modelo de sustentabilidade, aquele negócio que você tem garantido que vai chegar seu neto lá e o solo vai estar igual ou melhor do que você pegou. Rafael, e uma boa cobertura do solo traz quais consequências para a produção agrícola? O que você aconselha o produtor quando você diz para ele, faça uma cobertura do solo que você vai ter esses ganhos? Quais os ganhos que o produtor tem quando faz um manejo eficiente da cobertura do solo? Olha, bom, os ganhos biológicos são enormes, né? O gradiente de temperatura diminui, o efeito das estiagens diminui. Quando você tem uma boa cobertura de solo, você pode manejar mecanicamente com rolo-faca, quase parar de usar herbicida, entendeu? Usar só o modelo mecânico de manejo da palhada, você vai, digamos, se isentar daquele último item químico. Então, menor dependência de produtos químicos, de insumos externos, né? Maior reciclagem de fertilizantes. Se você tiver um bom diagnóstico, você começa a reciclar com plantas de cobertura e com uma cobertura permanente, você começa a reciclar potássio, fósforo, você começa a se utilizar nos ciclos biológicos e depende menos de custo, de bolso, né? Você diminui a saída do bolso, né? Então, isso vai progressivamente te levando a maiores rentabilidades. E a cobertura é um ponto crucial nisso aí. O solo coberto, ele tem mais vida, né? Essa vida se transmite em todo esse conjunto de reciclagens e você tem que trazer menos coisa de fora. Muito bem. Então, assim, a nossa produtividade de soja, de milho, de trigo cresceu bastante nesses últimos anos. Mas o custo também foi junto, né? Cada vez a pessoa quer. Então, na verdade, o indicador não é só a produtividade, né? Não é só o valor bruto da produção. Você precisa ver que margem que está ficando no bolso do produtor. Esse é o principal indicador de assistência técnica, de pesquisa, de conhecimento, é quanto sobra, é qual que é a margem. É o que a gente chama de margem bruta, margem líquida, é o que sobra no bolso
do produtor. Então, um bom plantio direto, um sistema plantio direto completo, com boa cobertura e com boa diversidade de espécies, ele vai te levar a maiores rentabilidades. Muito bem. Isso que eu posso te dizer. Tá bom. E menor dependência de insumos químicos externos, né? Tudo que você puder fazer na base da biologia, ou, digamos assim, dos aspectos de mecanização, vão te tirar do mundo da química, né? Muito bem. Ô, Rafael, você participa também como conselheiro da Federação Brasileira do Plantio Direto e Integração, né, que tem a sigla FEBRA-PDP. Isso mesmo. E nesse sentido, é claro que nós estamos trabalhando também dentro de uma nomenclatura de agricultura sustentável. Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido de levar essa mensagem para os agricultores? A Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação, a FEBRA-PDP, ela é uma organização dirigida por produtores que se utilizam da agricultura sustentável. Nosso presidente, o Jonathan Mar, que é produtor lá em Conquista, em Minas Gerais, ele é um, digamos assim, um agricultor exemplar e um entusiasta de que os agricultores utilizem o sistema plantio direto na sua essência. A estrutura da federação também ela conta com vice-presidentes nos principais estados produtores do país. No caso, nós temos vice-presidentes agricultores em 17 estados da federação, que também são escolhidos entre pessoas, entre agricultores de referência da agricultura sustentável. Até lá no Mato Piba, Mato Grosso, nós temos, digamos assim, na direção da federação, agricultores de referência. Esses caras que fazem sistema plantio direto. Então, eles são lideranças estaduais, o nosso presidente também, que são pessoas de destaque. A federação desenvolveu um indicador que chama IQP, Índice de Qualidade Participativo do Sistema Plantio Direto, que é uma nota que a gente dá para os quesitos aí de qualidade do plantio direto. E a gente está procurando que esse indicador, esse IQP, possa ser um dia reconhecido como uma nota que certifica o cara para ele receber pagamento por serviços ambientais ou diferencial de preço no produto para quem faz agricultura nota 10, para quem faz agricultura. Então, o cara que tira mais que 8 nesse IQP, ele já recebe tipo uma menção honrosa, e a federação está procurando isso, junto ao Ministério da Agricultura, junto aos órgãos reguladores e mesmo junto às cooperativas e, digamos assim, a quem compra, os certificadores internacionais, que pudesse ser pago um diferencial para quem faz a lição de casa. Muito bem. Assim, talvez o principal mecanismo que a federação está utilizando para isso, mas nós ainda não conseguimos essa perninha do pagamento adicional. Vamos conseguir. Isso aí é uma gestão política que vai sendo levada no tempo. Esse indicador foi desenvolvido uma colaboração entre a Itaipu Binacional e a Federação. A Itaipu começou a fomentar a utilização de plantio direto de qualidade na sua bacia de captação para aumentar a vida útil do reservatório. Quando construiu o reservatório lá, que era a agricultura convencional, a vida útil do reservatório prevista era de 120 anos. Agora, 45 anos depois, a vida útil prevista do reservatório com a utilização de sistema plantio direto na bacia é de 170 anos. Olha só. Ou seja, depois de 45 anos, ela tem 45 anos a mais e já passou 45 anos. Então, a vida útil aumentou 90 anos só com a utilização do plantio direto.
E eles incentivam que melhore ainda mais, para a gente diminuir digamos assim, a ida de sedimentos. Isso eu estou falando de Itaipu. Imagina se você pegar Furnas, se você pegar todas as hidrelétricas da CESP e tal. Muito bem. Né, Belo, tudo lá para cima. Só o setor energético da energia elétrica já devia pagar por serviços ambientais para os produtores. Tá bom. Isso é só título de um exemplo. Tá certo. Daí nós estamos agora, junto com a Embrapa também entrou nesse desenho, outros órgãos entraram nesse desenho do IQP, do Índice de Qualidade, ele é um mecanismo bacana. Tá bom. E assim, ele está sendo proposto pelos agricultores de ponta do Brasil. Muito bem. Nós estamos com um projeto bacana também, e que estamos, pela federação, buscando fazer, assim, o que mede a palha e a eficiência do sistema é a quantidade de matéria orgânica que você tem na palha e a matéria orgânica que você consegue fixar no solo, né? Então, nós estamos lançando um projeto para monitorar o nível de matéria orgânica e de carbono em 70 locais do Brasil. Olha só. Para falar, o Brasil está fazendo agricultura sustentável para nós e para o mundo. Puxa vida, eu quero participar disso. Bom, é muito bacana. Bom, eu queria então, agora já estamos encerrando essa entrevista, muita informação de Rafael Fuentes, ele é diretor de integração do IDR do Paraná, o IAPAR Emater, também conselheiro da Federação Brasileira do Plantio Direto e Irrigação, trazendo para nós aqui do Notícias Agrícolas e também do programa Tempo e Dinheiro, muita informação sobre agricultura sustentável e também aquilo que nós buscamos para ter a melhor cobertura do solo, o que é a melhor palhada. Nós sabemos que as pesquisas precisam avançar muito nesse sentido. Então eu queria suas considerações finais, Rafael. Uma mensagem para os agricultores, como você disse, que estão em busca de melhor produtividade nas suas áreas de produção de grãos e que buscam também ter agricultura sustentável nas suas propriedades, fazendo aí a melhor cobertura do solo. Fred e amigos que estão nos ouvindo, o Brasil, junto com a Argentina, com o Paraguai, o Uruguai e a Bolívia, estão alimentando mais ou menos 25% da população mundial. Só para resumir. Assim, e o sistema plantio direto é um dos responsáveis por isso. Se a gente aprimorar, porque a gente expandiu horizontalmente, né? Hoje em dia nós temos uns 33 milhões de hectares de plantio direto simples, né, no Brasil, mais uns 10 milhões de integração lavoura-pecuária. Nós estamos, digamos assim, por baixo, com 43 milhões de hectares de agricultura sustentável, não perfeita, mas sustentável. Se a gente fizer melhor, vai ser a única maneira de atender essa população mundial crescente que vai para 9,3 bilhões em 2050. Então, a única maneira é a gente aprimorar o sistema, e o Brasil já é um destaque mundial no assunto, mas nós ainda podemos fazer muito mais. Agricultura é uma profissão, ser agricultor é uma profissão muito linda. A gente está vendo isso na pandemia, né? Ninguém parou, e assim, o nosso desejo é que todos juntos possamos fazer esse processo cada vez melhor. Agricultura que respeita o meio ambiente. Muito bem. Tá aí as palavras finais de Rafael Fuentes, um amigo que atendeu gentilmente aqui a nossa produção, aqui ao Marcas e Máquinas, né? Estamos aqui também fazendo aqui o nosso serviço para o Marcas e Máquinas, Notícias Agrícolas, Tempo e Dinheiro, trazendo informação de agricultura sustentável.
e trazendo também informação para que o agricultor possa ter mais produtividade nas suas áreas de produção agrícola. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, trazendo muito conhecimento sobre agricultura sustentável. Espero tê-lo em breve aqui novamente na bancada do Notícias Agrícolas. Tenha um bom dia, nos falamos em breve. E para você que está acompanhando aqui o Notícias Agrícolas, tenha mais notícias com os nossos jornalistas. Grande abraço. Abraço.